Em nome do Grupo AI de Agroecologia, nós agradecemos ao Leandro, a todos vocês que estão aqui esta noite, para a gente compartilhar aí dos desafios do manejo agroecológico no cultivo da bananeira, especialmente do complexo cigatoca negra, cigatoca amarela. Sinto-me honrada, né, de ter aqui o Leandro conosco desde o início, né, do Conversando Agroecologia, que já estamos no 32º, já fizemos um ano de aniversário aí, de encontros, e a ideia é que possamos fazer um bate-papo, uma conversa. E o Leandro, ele é um mestre bem recente, né? Defendeu recentemente na área de... Agricultura orgânica. De agricultura orgânica, é o mestrado ligado à Federal Rural do Rio de Janeiro, em convênio com a Embrapa, né, com a Pesagro, não é isso? Exatamente. Então, nós vamos pedir ao Leandro para que ele se autoapresente, conte um pouco, né, dessa trajetória ele do mestrado, e nós agradecemos a todas e a todos por estar aqui conosco neste momento. Leandro, é com você agora. Tá, joia. Leila, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu fico muito honrado de estar aqui falando um pouco da minha experiência profissional. Como a Leila mesmo disse, é bem recente, inclusive, o meu título de mestre em agricultura orgânica. Acho que eu sempre busquei muito o conhecimento e eu fui agraciado com essa oportunidade de trabalhar com banana, trabalhar aqui no estado do Rio de Janeiro, trabalhar na Embrapa, junto com o pessoal da Embrapa Agrobiologia, da Fazendinha, do quilômetro 47, que é um local muito interessante, um local de crescimento em todos os sentidos, e trabalhar com vários professores e pesquisadores que me ajudaram muito. Então, partilhar um pouco com vocês aqui vai ser muito bom e vai ser, assim, está tudo muito recente, então acho que dá para a gente aproveitar bastante. Vocês estão vendo a primeira apresentação, a primeira página? Sim. Tá ótimo. Então, vou começar contando... Bom, como é que acontece, como é que é a minha relação com a cigatoca negra? Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, trabalho no Serviço de Defesa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, e até quero mandar um abraço, uma colega aí, a Químia, está participando aqui do evento. Obrigado, Químia, por estar presente, e também representando o Serviço de Defesa Agropecuária do Estado. A cigatoca negra chegou no estado do Rio de Janeiro bem depois de outros estados, né? Ela chegou em 2013 para 2014 e ela entra por Angra dos Reis. E Angra dos Reis, na verdade, existe o estado do Rio, ele tem os seus núcleos de defesa agropecuária, e Angra dos Reis não havia um engenheiro agrônomo para poder coordenar o processo de avaliação do estado sanitário. E aí eu fui designado pelo meu coordenador estadual, meu colega engenheiro agrônomo Wilson, pediu: Leandro, a gente precisa de alguém, você vai ter que dar um suporte lá. A Angra, Barra Mansa, são em torno de 100 quilômetros, o estado do Rio é pequeno, né? Então dá para atender. E aí eu fui designado. E aí comecei em fevereiro de 2018 a trabalhar com a cigatoca negra. Eu vinha da área de hortaliça, aqui na região de Barra Mansa, onde eu estou lotado, a gente trabalha bastante com hortaliça. Banana não é uma grande atividade econômica, não é uma atividade econômica, vamos dizer assim, não tem essa expressão, mas Angra sim, Paraty também. A região da Costa Verde, como foi dito, é uma região muito forte com a bananicultura, já foi inclusive mais, e aí eu iniciei esse trabalho. E logo no mesmo momento apareceu uma possibilidade de fazer uma especialização aqui no campus Pinheiral do UFRJ, que é do Instituto Federal aqui, e aí eu iniciei a busca. Falei, poxa, eu preciso saber mais sobre a cultura, a gente precisa saber mais sobre a doença, não dá para você chegar lá sem ter resposta. O agricultor precisa de resposta, né? E as dúvidas é que geram a busca pelo conhecimento. Então eu fui fazer a especialização, gostei da ideia, eu já fazia 20 anos que eu estava parado, 20 e poucos anos que eu estava afastado da academia, e aí gostei da ideia, defendi, inclusive, a minha especialização na parte de sensoriamento, de sistema de informações geográficas com banana, com cigatoca negra. Isso me ajudou muito, e logo em 2019 eu entro para o mestrado em agricultura orgânica, lá na PPGAL, no Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica da UFRJ, Universidade Rural, junto com a Embrapa e Pesagro.
Eu montei, logo no primeiro momento, eu montei um experimento em Angra. A gente estava tentando avaliar as misturas, como é que era o efeito de mistura de cultivares resistentes e suscetíveis para avaliar o efeito disso no ambiente. Como é que essas misturas se comportavam? Havia um trabalho do Zilton, que falava sobre isso, só que ele fez para a cigatoca amarela. E aí a gente começou a trabalhar, tentar. Só que veio a pandemia, o produtor que eu assistia, ele sofreu um acidente, ficou impossibilitado de tocar o experimento. Puxa vida, tive que mudar. Aí vim para trabalhar em Rio Claro, em Lídice, numa comunidade quilombola também que planta banana, e aí implantei o segundo experimento. E aí, só que esse experimento não foi possível coletar os resultados para minha dissertação de mestrado. Então, na verdade, o que a gente procurou fazer? A gente pegou e fez uma revisão de literatura. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. E aí a gente fez uma revisão de literatura sobre o que se faz hoje como prática agroecológica para controle de cigatoca negra na banana. Eu vou, como a Leila mesmo disse, o que a gente faz para a cigatoca negra é muito próximo do que se faz para a cigatoca amarela. Eu até costumo dizer para os produtores assim, aquela piadinha da briga de galo, do marvado e do bom. Então, a cigatoca amarela é a marvada, então ela judia da banana. Mas quem faz mesmo, quem é bom para arrebentar com a planta é a negra. A negra ela é muito complicada, ela é muito agressiva. Nós vamos falar sobre isso aqui eu vou tentar passar um pouquinho disso para poder conceituar o que é a cigatoca negra e depois a gente falar sobre as práticas agroecológicas. Mas antes de falar de cigatoca negra, a gente precisa falar dessa cultura. Essa cultura é apaixonante, né? Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está pensando numa cultura, tem uma pessoa que trabalha muito com Namastê, que trabalha muito com agrofloresta, que ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala assim, a banana é uma planta tão interessante que ela produz até fruto, porque ela é um coringa na agricultura, né? Ela alimenta muito. E se reparar bem, por exemplo, você pega um pé de laranja, você tem que fazer aí, vamos botar, 200 operações de colheita, colher fruto por fruto, colocar na caixa e tal. A banana, você vai num corte, você corta o cacho inteiro e leva ele. Então, ela já mostra que ela é uma planta diferenciada. Num só corte, você faz a colheita daquele cacho, daquela planta toda, vamos dizer, para aquele momento. Então, isso mostra como é que nós estamos falando de uma planta muito específica e com muitas características interessantes, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala do cultivo da bananeira é que existe um sem número de cultivares. É impressionante assim a capacidade. E a gente pensa o seguinte, que é uma planta multiplicada vegetativamente, a maior parte das vezes, e mesmo assim a gente tem uma variabilidade, uma quantidade de cultivares que é muito interessante, né? E aí a gente pode falar, a gente tem a banana nanica, que o pessoal conhece muito como banana d'água, como a gente aí de Minas, banana d'água, banana nanicão, nanica, esse grupo que é o famoso grupo Cavendish, né? Esse é aquelas plantas que tem uma fruta bem grande, bem doce. A gente tem o grupo da banana figo. A banana figo também a gente conhece aí muito em Minas como banana de fritar, né? A banana que na verdade é um plátano. Ela é um subgrupo da banana e ela é muito indicada para a cozinha, principalmente nas regiões da América Central. Ela é muito utilizada em pratos salgados. E na região de Angra dos Reis, a gente também, como lá tem uma região de Angra, Paraty, tem uma cultura muito forte da gastronomia, ela compõe aqueles pratos com peixe. Então, lá na nossa região, lá de Paraty e Angra, a gente tem muito plantio desses materiais de banana desse grupo, né? As bananas de fritar, os plátanos. Nós temos a rainha, vamos dizer assim, em nível nacional, que é a banana prata. E aí eu vou fazer só uma observação seguinte, quando a gente pensa em mercado nacional, consumo in natura de fruta, a gente tem que pensar em banana prata. A preferência do consumidor nosso é pela banana prata para consumo in natura. Se a gente for exportar, aí a gente tem que trabalhar com banana Cavendish, banana nanicão. Lá fora a banana prata não tem aceitação. Da mesma forma que aqui dentro, a venda de banana in natura, a Cavendish, o grupo nanicão, não é tão aceito. Quando você pega indústria, inverte essa história.
Banana nanica, o Cavendish, ela tem um rendimento muito bom, ela tem um Brix muito interessante, ela tem pouca acidez, então é uma planta muito utilizada no Brasil para a indústria. Banana passa. É claro que a banana prata, a banana do grupo T, as outras bananas também são utilizadas, mas a banana nanica, o grupo Cavendish, é muito importante. Nós temos a banana ouro, que é uma banana também muito, muito peculiar do Brasil. Alguns países da Ásia também tem, mas no Brasil é muito peculiar. Só que é uma banana que tem um ciclo muito longo, uma planta de porte mais alto. Então, é uma planta que é pouco explorada comercialmente. E temos a banana maçã, que já foi também a rainha, já foi mais forte, inclusive, que a banana prata, mas uma doença, o mal do Panamá, raça 2, acabou com o cultivo desse subgrupo, a banana maçã. Então, hoje, dificilmente a gente encontra a banana maçã no comércio. Eu vou falar um pouco aqui na frente, nós vamos ter um material que é muito parecido com a banana maçã. A mãe dessa planta é maçã, mas ela é grupo prata. Mas nós vamos falar mais à frente, só que não vou adiantar muita coisa. O que eu gostaria de lembrar, e mostra nessa foto aqui, é como é peculiar também o sistema de cultivo da bananeira. A bananeira é cultivada num ambiente que é isso aí sempre, de sombra, de muita ciclagem. A banana devolve muito material. Quando a gente pegar, por exemplo, a cana exporta quase que 100% da sua massa, ou pelo menos uma boa parte disso, é exportada, vai para a indústria, e ela vira energia, vira outra forma, mas não volta para o seu local. A banana, não. A percentual do caixa não chega a 30% do material que é exportado. Ou seja, a grande massa que a banana produz, ela volta para o seu local. Isso faz com que a banana seja uma melhoradora de solos, principalmente. Uma planta que tem um potencial muito bom de recuperar alguns solos. E abrigar, como uma planta perene, ela cria um microclima em volta dela, que ela melhora esse solo com umidade, retenção de umidade, redução de oscilação de temperatura, aporte de matéria orgânica. Então, é uma planta muito interessante. Bom, o Thierry, que nós já conhecemos, ele sempre diz que a agricultura moderna, e esse moderna entre parênteses, porque moderna é porque ela é a mais em voga, mas isso não quer dizer que ela que utiliza dos métodos mais desenvolvidos. Então, vamos ver aqui que a agricultura, a agroecologia, inclusive, hoje em dia, ela exige e precisa de pesquisa muito mais, inclusive, do que os sistemas convencionais, porque na agricultura, na agroecologia, a gente não tem conhecimento enlatado, a gente tem que construir conhecimento. Isso, inclusive, que eu vou propor para vocês aqui. Vocês não vão ver que eu não chego nunca em final de nada. Eu estou descrevendo os processos aqui para a gente poder, cada um, adaptar. Mas a ideia é mostrar que existem caminhos, e a agroecologia é feita de caminhos, ela não é feita de receita pronta, de enlatado. Mas nessa simplificação da agricultura moderna, a gente perde a diversidade. E quando a gente perde a diversidade, começa a trabalhar com grupos restritos de planta, a gente começa a expor a vulnerabilidade de cada um desses. Nós vamos ver também um pouco sobre a questão da agrofloresta aqui na produção da banana, como é interessante isso, tá? No controle da cigatoca negra. Mas aqui mostrando, isso aqui é no Vale do Ribeira, onde eu fiz um treinamento excelente, aprendi demais com o Dr. Wilson lá. E aí eu pude visitar essa área aqui, inclusive, é um produtor que tem uma consciência muito boa, você pode ver que ainda tem uma área boa de preservação, mas são grandes áreas com materiais iguais, idênticos, né? Isso é uma porta para multiplicação de patógenos. A gente vai ver mais à frente. Mas, de qualquer forma, essa é uma grande área com material comum, ou seja, um patógeno que chega nessa folha da beirada, que aparece por algum motivo nessa folha da beirada aqui, ele tem esse caminho todo para fazer. E na agricultura familiar, é isso que a gente sabe. São várias plantas de várias categorias, de vários grupos, de várias famílias misturadas, cada uma cooperando uma com a outra. Nós vamos ver mais à frente. Bom, falando então, vamos começar a falar sobre essa doença, o complexo da cigatoca. O complexo da cigatoca, eles são em torno de quatro principais patógenos que afligem hoje o mundo. Mas os dois principais são a cigatoca amarela e a cigatoca negra. A cigatoca amarela foi a primeira a ser observada, ela foi lá no Vale de Cigatoca, nas Ilhas Fiji. Então, na verdade, daí surgiu o nome cigatoca, né? Essa que batizou em função de onde ela partiu. Mas o que é interessante dizer é o seguinte: a cigatoca amarela, ela é o fungo da cigatoca amarela, ele é um fungo mais lento, ele é um fungo que demora para aparecer. Os primeiros que a gente vai ver aqui
essa foto, você vai ver que tem um descoloramento aqui. Isso aqui são os primeiros sinais que o fungo deixa na folha, e aí ele vai entrar pelos estômagos e começar a colonizar. Só que para que isso aconteça, ele leva aí de 21 a 28 dias. Tá? Enquanto que a cigatoca negra, ela é agressiva, ela é rápida. Ela, de 7 a 14 dias, ela já começou o seu processo de infecção. Além do que, a cigatoca negra, a hifa dela é mais comprida. Isso faz com que ela penetre em mais de um estômago com o mesmo, vamos dizer, com a mesma semente. É uma sementona, vamos dizer, comprida, e aí ela pode entrar em mais de um estômago ao mesmo tempo. Isso faz com que ela ainda ganhe mais eficiência na sua colonização. Num sintoma mais tardio, por que uma cigatoca negra e amarela? É justamente isso aqui. Como a cigatoca amarela ela é mais lenta, ela faz com que a planta crie defesas e vá tentando conter. Esse amarelecimento aqui é uma resposta da planta à invasão do patógeno, do fungo. Enquanto que a negra ela é tão veloz e tão rápida no seu processo que ela já leva a lesão logo de cara. A planta não consegue fazer esse sistema de bloqueio aqui, que é as tiloses e vários processos de bloqueio aqui, para que o fungo não continue a evoluir. Então, ela acaba gerando aqui, no primeiro momento já, na fase bem inicial, vamos dizer assim, a putrefação, vamos dizer, a morte desse tecido e o enegrecimento. Então, esse é o principal. Mas eu vou falar mais à frente aqui como é que a gente consegue diferenciar, porque isso varia também de cultivar para cultivar. Cada cultivar tem uma certa resposta ao patógeno. E isso pode confundir muito a gente. Tá? A gente tem muitos casos de resultados que, inclusive, eu achei que era, tinha certeza quando fez a análise, não era. Tá? Elas, inclusive, convivem em alguns momentos, mas nós vamos falar mais à frente. A coisa mais importante que eu gosto de apresentar é o seguinte: a cigatoca negra, por ela ser muito veloz, a gente tem aqui a folha vela. Aqui já é quase, quando ela está totalmente desenrolada, ela é considerada como folha 1. A gente começa a contar assim, aquele charuto aqui dentro, aqui, ou essa aqui, é a folha 0. Aí você vai pegar a primeira folha que embainha ela é a 1, aí alterna do outro lado, 2, 3, 4, 5. A gente conta sempre do centro do charuto para baixo. A cigatoca negra é tão rápida e tão eficiente no seu processo de colonização que a folha vela, quando ela chega no estágio 2 e 3, ela já apresenta esse sintoma que vocês estão vendo aqui na figura 17. Por que isso? Porque no verão, normalmente, a banana emite uma folha por semana, a cada 7 ou 10 dias. Isso depende um pouco da região, mas em torno disso. 7 a 10 dias. Então, com isso, se a planta houve aqui o contato com o fungo no dia 0, no dia 7, aquela folha que era 0 passa a ser 1, no dia 14, aquela folha que era 1 passou a ser 2, no dia 21, ela já é a folha 3. Então, o ponto-chave para a gente poder perceber se aquele ataque naquela folha é cigatoca negra ou amarela, é justamente pegar na folha 2 e 3. Por quê? Porque a amarela só vai aparecer os primeiros sintomas lá na folha 4, 5 e 6, enquanto que a cigatoca negra, pela sua eficiência, ela vai aparecer na folha 2 e 3. É isso que vocês estão vendo aqui. E sempre você vai ver a cigatoca negra colonizando a folha nesse lado superior aqui, se você estiver de frente para a folha, no lado superior direito. Por quê? Porque quando a folha está enrolada aqui no charuto, isso aqui, essa parte que está com sintoma aqui, ela está exposta. Então, a cigatoca negra foi exposta nessa superfície, então ela é a primeira a manifestar o sintoma. Tá? Bom, no final de ciclo, é isso que nós temos aqui. As plantas com folhas totalmente danificadas. E esse é o grande problema da cigatoca negra. Por quê? Porque a gente sabe que depois que a planta emitiu o cacho é a última folha do meristema, a última folha que a planta vai emitir, ela transforma isso no cacho. Então, depois que a planta emitiu o cacho, ela não vai emitir mais folhas. Tem aquela história, a bananeira que deu cacho não vai para frente. Porque ela não vai mais emitir folha, ela não aumenta mais de tamanho. Ela não tem como mais emitir folha. Então,
Depois que a planta emitiu o cacho, ela não emite mais folhas. Mas acontece que os drenos, ou seja, o fruto que está aqui se desenvolvendo, continua absorvendo ainda nutrientes, água e tudo. E para isso a planta precisa do quê? Precisa das folhas para produzir esses fotoassimilados que a gente chama, que são os açúcares, que são todos os produtos que vão ser usados para fazer o fruto. A planta precisa, e isso é produzido na folha. Só que, se a planta está submetida a uma doença que mata essas folhas com muita rapidez, o que acontece? Ela entra em colapso. Por quê? Porque o cacho continua drenando e ela não tem mais de onde tirar. A gente sabe, normalmente, que nessa fase do cacho aqui, para cada penca que você tem no cacho, você tem que ter uma folha viável para mantê-lo e formar ele bem. Isso é muito importante. Cada penca existente no cacho, você tem que ter uma folha viável ou uma folha funcional, viva, mandando material. Isso faz com que o cacho chegue até o final, grane bem, tenha uma boa formação. Se a planta foi atacada por cigatoca negra e não tem mais folhas viáveis, essa planta entra em colapso. E é isso que vocês estão vendo aqui. Olha a figura 10, essa planta aqui, ela está com um cacho até muito bom, mas não tem mais folha viável. E aí você vai ver aquelas bananas murchas, aquela banana que não tem mais, até para a indústria ela pode até servir como massa, mas ela não tem um brix muito bom, não tem polpa interessante, não tem tamanho, ela fica angulada, então não serve para consumo in natura. Aqui só mostrando na figura 11 e na figura 12, na figura 11 é um tipo prata pioneira, que foi inclusive indicada por muito tempo como planta sinaleira, e esse foi um grande equívoco, inclusive, dos trabalhos que foram feitos no passado, porque ela, na verdade, ela é suscetível, mas ela é muito mais resistente do que, por exemplo, essa planta aqui da figura 12, que é uma Cavendish, que é um nanicão. Essas plantas aqui estão quase que uma do lado da outra, é lá onde era o meu experimento, uma do lado da outra, e mostrando que a Cavendish já está em colapso, enquanto a pioneira continua com folha viável. Ali as folhas viáveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 folhas viáveis já no final de ciclo. Então, quer dizer, ela vai conseguir formar esse cacho, mesmo tendo sob ataque da cigatoca negra. Enquanto que a nanicão só tem uma folha viável aqui, e olha lá, e um cacho muito pesado. Então, é importante a gente pensar, e lá na frente nós vamos falar sobre isso, porque isso é muito importante quando a gente vai fazer a escolha das variedades resistentes, das cultivares resistentes, desculpa. Bom, como é que funciona essa tal dessa cigatoca negra? Isso também serve, tá, gente, para a cigatoca amarela. Tá? Só que vamos pensar sempre que a cigatoca amarela é aquele fungo mais lento, mais calmo, que espera mais, sem pressa. Enquanto a cigatoca negra, não, ela tem pressa de acontecer. Nós temos duas formas aqui da doença se instalar na planta. Ela tem, vamos pensar, duas sementes, que são os ascosporos e são os conídeos. Ascosporo é o fruto de uma reprodução sexuada. Houve a reprodução das duas partes, masculino e feminino, e aí se produziu o ascosporo, que é uma semente da cigatoca negra. E nós temos o conídeo. O que é o conídeo? O conídeo é uma forma assexuada, ou seja, não existe a reprodução, a troca de material. As duas formas podem começar uma colonização, sendo que o ascosporo ele é mais perigoso, por quê? Porque como ele é bem pequeno, ele vem muito pelo vento. Tem alguns trabalhos, inclusive, que falam que ele chega a ser disperso até 60 quilômetros através de vento. Então, isso mostra como é complicado o controle da cigatoca negra só com as medidas de isolamento. Você vai fazer isolamento, tudo, mas é uma distância de 60 quilômetros, você acaba trazendo corrente de vento, e aí você começa uma nova colonização com esse ascosporo. Mas, de qualquer forma, o conídeo, o ascosporo, ele entra em contato com a superfície da folha, como a gente está vendo aqui na deposição. Ele vai entrar, como eu falei para vocês aqui, pelo estômago. O estômago tem aqueles buraquinhos, micro buraquinhos que tem ali, onde a planta respira. Ela libera gases, ela libera ar, e aí com isso, umidade inclusive, e aí com isso ela faz a evapotranspiração, e aí com isso, essa hifa, ou essa semente desse fungo, entra por ali e começa a colonização. Os primeiros estágios, aquilo que eu mostrei para você, o período de incubação, que dura entre 7 a 14 dias, depois ele entra com o estágio 1, que é aqueles pontos
bem parecido com o da cigatoca amarela, de descoloração, mas a cigatoca negra ela já é bem maior quantidade, que a gente fala ponto, é o estágio de ponto, o estágio 1. Aí a gente passa para o estágio 2, que é o estágio de traço. Aí você vai ver que aqueles pontinhos começam a se emendar. Depois você tem o estria. E esse interessante é o seguinte, tanto o 1 como o 2 e o 3 são na parte de baixo da folha. Tá? Então, outro ponto-chave para você olhar. Quando você vai procurar cigatoca negra, você olha na parte de baixo da folha. E quando você vai procurar cigatoca amarela, você olha na parte de cima da folha. Tá? A partir do estágio 4, aí ela já muda para a parte de cima, porque há o consumo de toda aquela parte, daquelas estruturas ali, o fungo consome aquelas estruturas, todo o parênquima, tudo aquilo ali, aquela massa que tem na folha na parte de baixo, e passa para a parte de cima. E aí vai formar os ascosporos, ou seja, vai formar a parte reprodutiva da cigatoca negra, que são os peritécios, que são as estruturas reprodutivas. Bom, isso só acontece a partir do estágio 5 e 6. O conídeo, quando ele chega no estágio 3, e aí é uma outra característica muito forte da cigatoca negra, ela já inicia de novo o seu ciclo. Ou seja, ela não precisa chegar lá no estágio 6, no final, para poder produzir estrutura de reprodução e começar a colonizar de novo. No estágio 3, com 21 dias, ela já começou tudo de novo. Então, isso mostra como ela é eficiente. E dentro do bananal, para nós interessa muito o controle desse tipo aqui, do conídeo. Enquanto que, se a gente for pensar em bananais distantes, para nós interessa essa estrutura 5 e 6, a estrutura reprodutiva que é dispersa pelo vento. Mas quando é dentro do bananal, a gente tem que pensar muito no conídeo, nessa sementinha rápida aqui, que não teve troca de material. Tá bom? Vamos mais. Aqui mostrando para vocês, ó, os primeiros pontos. Desculpa que me ligaram aqui. Os primeiros pontos aqui na figura 18, tá vendo isso aqui? Aqui a gente tem tanto ponto como o traço, que é aquela emendazinha de 2 pontos. E aqui na frente, mais à frente, a gente já tem quase que uma estria. Então a gente tem aqui o estágio 1 e 2 nessa figura 18. Na figura 19, nós já temos os estágios 2, 3 e até um pouco de estágio 4 já. Tá? Isso com 10 a 14 dias. Isso mostrando aqui como é a evolução rápida da enfermidade. Aqui, na figura 20, a gente já tem o estágio 4, e essas lesões bem escuras aqui são a figura 5 e 6, o estágio 5, e na figura 21, nós temos aqui na borda o estágio 6, que é o estágio de necrose já, onde os corpos de frutificação do fungo já formaram e já começou a produzir aquela fase sexuada que é dispersa pelo vento. Tá? Então, nós temos aqui, mostrei para vocês todos os estágios da cigatoca negra na cultura da banana. Bom, vamos entrar então aqui um pouco na questão do patossistema. O que é o patossistema? O patossistema é essa história que envolve tudo isso que forma o que a gente chama de doença. Quem está envolvido nessa doença? O hospedeiro, no caso da bananeira, o ambiente, aquele ambiente úmido, com vento, sem vento, com umidade, sem umidade, o patógeno, que é a pseudocercóspora, que é o agente causador da cigatoca negra, o tempo, quanto tempo isso demorou, e o homem. Nós somos parte importante disso. Quando a gente traz muda contaminada, a gente trouxe para dentro da nossa cultura a semente, o patógeno. Então, quando a gente não faz uma poda, a gente deixou o patógeno aumentar. Quando a gente não controla, não planta uma cultivar resistente, a gente trabalhou em cima do hospedeiro. Então, nós estamos aqui em cima. A gente não não acontece as coisas por acaso. Nós temos responsabilidade sobre isso tudo que acontece aqui. Tá? Então, esse é o famoso tetraedro da doença, que já foi triângulo no passado. Hoje em dia a gente usa essa ideia do tetraedro da doença. Todos esses agentes aqui estão envolvidos na formação, no complexo da doença, que a gente chama de patossistema. Bom, como eu falei ali para vocês, o mais interessante que a gente sempre pensou na questão dos hospedeiros. Eu falei que a doença ela pode ser transmitida via ar, pelos ascosporos, aquela sementinha sexual que vem pelo ar a 60 km de distância. Ela pode vir
pelos conídeos que está na própria folha, aquela sementinha rapidinha ali, que multiplica rápido e infecta as folhas de baixo. Então é dentro do próprio bananal. Mas ela pode, às vezes, cair numa outra planta hospedeira, que a gente chama de hospedeiro alternativo, ou um reservatório de fungo. Aí eu limpei minha planta, tirei folha, fiz tudo, mas tinha lá umas plantas de helicônia lá no canto. E a planta de helicônia, o Gasparotto foi o primeiro. O Adir Gasparotto, hoje em dia, é um dos principais nomes que a gente tem no Brasil sobre cigatoca negra. Ele é da Embrapa Amazônia, foi um dos primeiros a ter contato com a cigatoca, tem diversos trabalhos. Ele fez o primeiro relato de ocorrência aqui eu botei Mycosferella figens, né, mas hoje em dia esse aqui já é sinonímia, o nome correto seria Pseudocercospora figiensis, que é a forma que a gente conhece, é a forma sexual, e Paracercospora é a forma dos conídeos, a forma assexual. E ele fez esse relato em helicônia. Essa helicônia que a gente conhece nos jardins, que a gente vê para todo lado, aqui a gente tem na figura ao lado aqui os sintomas dela. E isso foi em 2005 e não se falou mais nada. Eu, inclusive, nas minhas andanças por aqui no estado, a gente sempre falava, o pessoal, o doutor Wilson, que me preparou para tanta coisa, ele falava, Leandro, procura, vamos ver se a gente consegue ver se a gente acha algum outro hospedeiro, ou se a gente vê, porque isso é muito importante, que é o reservatório de inóculo. A gente precisa conhecer isso, e eu não vi ainda em outro local. Isso foi em 2005, e até então ninguém tinha relatado nada. Porém, agora em 2019, Vázquez e An, no México, fizeram uma identificação de quatro tipos de planta, como reservatórios alternativos. Só validando, inclusive, porque a helicônia está aqui como um material, inclusive a helicônia valeguiana, que é outro tipo de helicônia, o Gasparotto só tinha feito identificação em Pistacoro, ele fez, mas ele fez em plantas, inclusive, que a gente tem muito conhecimento. A grama a digitária, a grama de cavalo, que a gente conhece, a vedélia, que tem muito em bananal, e uma arácea, que pode ser, inclusive, a taioba. E interessante aqui é o seguinte, isso foi feito através de DNA, ou seja, essa infecção ela é fruto de uma reação de reconhecimento da planta com o patógeno. A planta reconhece. Tanto é que ele também fez na trapoeraba, que é a columélia, e não foi identificado o patógeno. Então, é uma reação de reconhecimento, de presença realmente do patógeno nessas plantas aqui, inclusive com esses sintomas aqui que a gente conhece, muito característicos das cercósporas, né? Da pseudocercóspora, no caso aqui, sobre essas plantas. E aqui na figura B, a gente tem aqui a reação positiva do DNA, né, do PCR que ele fez, para poder identificar realmente positivo para essas hospedeiras. Então, isso é muito interessante também no manejo agroecológico. É claro que não é para a gente poder sair cortando tudo, deixando a terra limpa, não. Mas a gente tem que saber que existem reservatórios que a gente precisa ter atenção, inclusive, dentro do nosso cultivo. Bom, então vamos passar para o manejo. Qual que é o manejo convencional da doença? A gente sabe que em certas regiões são necessárias até 52 pulverizações de fungicidas protetores ou 26 sistêmicos. Ou seja, é uma quantidade de fungicida aplicado. E na Costa Rica, isso chegou a 56 pulverizações. E outro detalhe interessante é o seguinte, nós estamos falando com uma planta que o alvo é a folha lá de cima, inclusive a folha vela, aquela folha que eu falei que é a folha mais interessante. Então, não é de baixo que você consegue aplicar. Tem muitos locais, a gente faz a aplicação de avião. A aplicação via avião, ela é muito utilizada. Então, isso tem um efeito muito perigoso e muito danoso para o cultivo, porque a deriva, como a gente está vendo aqui nessa foto, ela vai e são fungicidas, inclusive, sistêmicos, né? E outro dado interessante é que o Poebá diz aqui que essa aplicação desses fungicidas, ele causa, além de potencial estímulo resistentes, um custo de até de 35% a 45% no custo de produção. Ou seja, o manejo convencional da doença é caro e pouco eficiente. Então, é necessário que a gente busque, não só pela questão da agroecologia, mas também pela questão econômica, né? E pela questão do risco, de outras formas, de outros manejos. E é isso que eu vou começar a falar agora.
o manejo agroecológico da cultura. É muito importante o seguinte, solo. Não se pode pensar em manejo agroecológico sem pensar no solo. Eu vou mostrar para vocês aqui que todos os processos quase que a gente vai falar aqui, de práticas, estão de alguma forma envolvendo um solo sadio. Sem um solo sadio, não existe uma relação eficiente das defesas da planta, a planta não vai exibir todo o seu potencial, a planta não vai conseguir resistir e continuar emitindo folha, como eu disse para vocês, eficiente e mantendo essas folhas funcionais, né? Emitir folha não vai depois do cacho, mas de qualquer forma ela precisa manter essas folhas funcionais. E aí, tudo que a gente busca para que o solo tenha uma boa resposta é que ele tenha uma boa agregação, retenção de água, que ele tenha uma boa fitomassa, uma boa biomassa. É na biomassa que a gente vai ver que vai acontecer diversos processos interessantes para a cultura. A cultura vai poder expressar algumas respostas em função de uma boa biomassa. Solo pobre, sem matéria orgânica e seco, é muito difícil da planta conseguir. Ela não tem nem para ela, quanto mais para ela criar uma sinalização positiva. Então, é isso que eu vou... E uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, a gente, durante muito tempo, a gente só via falar assim, não, porque a matéria orgânica, o solo é importante e tal, é muito importante para a condição da cultura, ele vai ajudar muito a planta e tal, mas isso era uma coisa repetida, sem muitas fundamentações científicas. Pois é, agora nós vamos começar a falar justamente sobre isso, dessa fundamentação científica, como esses processos acontecem, como a microvida do solo responde, os sinalizadores, a emissão de vapor, nós vamos falar mais à frente. É que eu vou me empolgando, mas eu vou falar mais à frente especificamente. Mas o principal método e o mais reconhecido como eficiente para o controle da cigatoca negra é o emprego de cultivares resistentes. Esse é imbatível. Por que ele é imbatível? Porque ele é uma forma mais fácil. Ele é uma forma que depois que o agricultor usou uma cultivar resistente, fez o certo, ele não precisa ficar repetindo, ele não precisa ficar fazendo aplicação de nenhum produto, ele não precisa ficar fazendo aplicação de produto protetor, nada. Ele só tem que conduzir bem aquela cultura. E isso é muito importante, porque isso permite uma certa estabilidade e facilidade junto ao agricultor. Então, essa é, hoje em dia, a prática mais recomendada, ou a primeira, e aqui o Brasil tem trabalhado muito, a Embrapa tem se superado e tem desenvolvido materiais excelentes, então vamos ver aqui na frente, que são muito bons e que já apresentam essa resistência para a cigatoca negra. Estamos em busca agora, por exemplo, de um material resistente para fusar o modo Panamá raça 4, que não existe ainda, mas isso é um outro assunto que a gente pode falar uma outra época. Bom, segundo o Soares é o pessoal da Embrapa Fruticultura, eles fizeram uma revisão de literatura também muito parecida com a minha, só que eles só pegaram quais são os materiais resistentes hoje utilizados. E esses materiais são principalmente BRS Maravilha, BRS Platina, FIA 02, FIA 18 e Gael 18 para o Grupo Prata. Eu vou falar mais um pouquinho mais à frente aqui, mas eu tenho as minhas prediletas. Eu trabalho com BRS Maravilha, com FIA 18, com Gael 18 e com a próxima que não vou falar aqui, que é a BRS Princesa. A BRS Princesa, a BRS Tropical e a Caipira são alternativas de materiais resistentes para o subgrupo maçã, sendo que BRS Princesa é uma planta do subgrupo prata, tipo maçã. Quem nunca comeu uma banana maçã não vai achar que a princesa realmente é diferente. Quem conhece a banana maçã verdadeira vai descobrir que ela não é como a banana maçã que a gente conhece. Por quê? Porque a mãe da BRS Princesa, Inhambi 5, ela é maçã, mas os cruzamentos que a Embrapa fez, ela utilizou o parental de grupo prata. Então, a BRS Princesa, ela é grupo prata com sabor ou lembra o tipo maçã. A BRS Tropical já é maçã e a caipira. Tá? Para o grupo Grow Michel, a gente tem a Bucaneiro, também uma planta muito interessante, muito produtiva, e além de ser uma planta que responde muito para o sistema irrigado. Se você tem irrigação e tem uma vocação de produção, a cultivar bucaneiro é muito interessante.
Agora, um alerta muito importante. Não existe material resistente à cigatoca negra para o grupo Cavendish, para o grupo nanicão. Não existe material. Esse é o calcanhar de Aquiles para a produção das bananas do grupo Cavendish, do grupo nanicão. Existe uma busca muito grande. Justamente os opostos. Né? Existia material resistente do Cavendish ou do grupo nanicão para Fusarium raça 1, 2 e 3, e não existe material de Cavendish resistente para cigatoca negra. Inclusive, agora a raça 4 é que aí a Cavendish cai também por terra e aí a gente passa a perder, não tem material resistente nenhum para Fusarium ou mal do Panamá. Tá? Mas quem quiser trabalhar ou buscar, existem algumas pesquisas do pessoal, principalmente da FIA. FIA é Fundação Hondurenha de Investigação Agropecuária, que é uma fundação que existe em Honduras, foi financiada pelo governo americano, que buscou trabalhar muito com bananas. E a maioria desses materiais aqui é originado, ou pelo menos em algum momento, os materiais foram desenvolvidos na FIA. Aí estão elas. BRS Maravilha, vocês reparam aqui a primeira foto, é uma planta muito produtiva, é uma planta de porte baixo, inclusive, 2,5 metros, 3 metros. Eu sou apaixonado por essa planta. Para mim, ela que lembra a nossa prata Rio, a nossa prata antiga, é a que tem mais sabor, parece. Ela é muito saborosa. O cacho é um cacho bem pesado, ela é bem produtiva, 25 toneladas por hectare. Ela responde muito bem à produção orgânica. Ela tem apenas um defeito que eu nem acho que é defeito. Ela tem pouco perfilhamento, ou seja, ela não tem produção de muito perfilho. Mas se você está utilizando mudas de laboratório e você já faz a implantação da área toda, ela é excelente, porque você tem pouca prática de manejo de desbrota. Agora, em compensação, se você for fazer replicação, ela só começa a emitir perfilho no final de 1 ano, 8 meses. FIA 18. Tem os mesmos parentais da FIA 01, da Maravilha, só que ela é um pouco mais alta, um pouco mais produtiva, mas também uma planta muito boa, muito gostosa, ela tem uma produção muito boa, ela é um pouco mais exigente do que a FIA, do que a Maravilha, mas é muito boa também. Ambas são grupo prata. E temos aqui a Platina, BRS Platina, também uma produção da Embrapa. Eu acho dessas três a pior delas. Por quê? A BRS Platina, vocês podem ver que tem um fruto muito grande, ela é muito produtiva, mas o sabor dos frutos deixa muito a desejar. Vocês com certeza já consumiram BRS Platina quando você compra aquela banana prata no mercado, e aí você fala assim, essa banana aqui não está sem sabor, foi madurada no carbureto. É BRS Platina. Porque a BRS Platina não desenvolve tão bem os sabores, vamos dizer assim, da banana. Enquanto a FIA 01, ou a Maravilha, e a FIA 18, lembra muito a nossa prata, o sabor, a textura, a cor, a Platina é bem, que a gente fala, bem isoporizada. Desse outro lado aqui nós temos a Caipira e a Princesa. A Caipira, né, ela é uma maçã, é uma planta, um material muito... Só que ela é um material mais antigo, tá? E a BRS Princesa, que tem sido hoje o sucesso, vamos dizer, o show da Embrapa de vendas. Essa planta aqui é fantástica. Ela tem uma produção muito boa, ela é muito rápida, ela tem um crescimento baixo, ela é resistente à raça 2 do mal do Panamá. Ela é resistente, apesar dela não ter sido no primeiro momento, lançada como resistente à cigatoca negra, ela é resistente à cigatoca negra, ela convive muito bem com a cigatoca negra, produz muito bem. No meu experimento lá nós temos produção dela, então é uma planta muito interessante. Hoje em dia, vamos dizer, o xodózinho da Embrapa de produção de mudas e dos viveiros que são autorizados é a BRS Princesa. Bom, então eu falei sobre a questão das cultivares resistentes, vou falar agora sobre o solo, o microbioma solo. As plantas se defendem com mecanismos físicos e químicos, com mecanismo constitutivo, aquilo que eu falei lá do amarelecimento da cigatoca amarela, aquilo ali é uma barreira que ela cria, e com mecanismo de indução. Ela sabe que ela está perdendo aquilo ali, ou que aquela região da planta está sendo atacada, ela induz a produção de alguns compostos. Isso é o que a gente chama de mecanismo de defesa. Só que para que isso aconteça, a planta tem que conversar. A planta o vegetal, ele não tem a fala. Então, como é que ele conversa com aqueles micro-organismos que estão em torno dele ali? Através de compostos químicos.
ela atrai ou repele em função de compostos químicos. E para que exista esse composto químico, primeiro, a planta tem que estar bem nutrida. Se a planta não está bem nutrida, se ela não tem água, ela pode até crescer e pode até produzir. Mas a gente vai ver, falo sempre daquela ideia do frango de granja. O frango de granja cresce muito rápido, produz carne, mas não tem sabor. A mesma coisa é a planta dentro do sistema orgânico. A planta dentro do sistema orgânico, ela se nutre porque ela tem à disposição dela a maior quantidade possível de nutrientes e de elementos. E com isso ela pode sintetizar vários compostos que são normalmente acontecem na planta no estado natural. Agora, quando você bota dentro de um sistema que você só aplica NPK, que ela não tem uma camada de palha protegendo, que a evaporação é maior do que a irrigação, essa planta fica estressada, que a gente fala do estresse. Se ela está estressada, ela não vai conseguir exibir as suas defesas, as suas técnicas de defesa. Então, com isso, o sistema entra em colapso. E aí a gente tem aqui, nessa animação, mostrando justamente isso. A rizosfera é a primeira linha de defesa. A rizosfera é aquela região da raiz. A segunda é o tecido da raiz, lá dentro. E a terceira é a modulação. É o que a planta joga para fora para atrair, nós vamos ver aqui na frente, organismos ou micro-organismos interessantes para ela, que ajudam na proteção ou que trazem nutrientes para ela, ou vai modular compostos voláteis que vão dar um start para as outras plantas do entorno. O bicho está pegando para o meu lado aqui. Então, prepara a defesa aí, galera, porque eu já estou entrando em colapso. Então, é mais ou menos isso que acontece. E isso está sendo desvendado através dos mecanismos, que a gente chama de mecanismo PAMP. O que é mecanismo PAMP? São as rotas que a planta, depois que o patógeno entrou ou se aproximou da raiz, os mecanismos eles acabam produzindo alguns compostos que a planta, na presença disso, ela vai desencadear, vai produzir algum ácido jasmônico, ácido salicílico. São compostos que a planta produz para quê? Para bloquear ou para impedir que aquele patógeno avance dentro dela. Mas volto a insistir, isso só acontece se a planta está bem nutrida. E bem nutrida não é NPK. Bem nutrida é uma série de compostos de macro, de micro e de elementos que existe aonde? Na matéria orgânica, na palhada, no manejo correto, no manejo que você incorpora sempre biomassa, e a biomassa vai trazer uma série de micro-organismos benéficos que vão ajudar essa planta a produzir esses compostos. E nós temos no caso aqui o SAR, que é um sistema de defesa, esse que eu falei, de sinalização que a planta produz, e também tem os compostos voláteis. A planta emite um tipo de composto que só ela, ou as vizinhas dela, ou as plantas que ela também conhece, sabem reconhecer e dizem, tem gente aqui que está com problema. Então, alerta geral, galera. Tá? Então, esse é o efeito do microbioma. Então, primeira questão, variedade resistente. Segunda questão, boa nutrição. Boa nutrição, mas boa nutrição com matéria orgânica nesse sistema, biomassa sendo aplicada constantemente. Bom, terceiro sistema que é muito utilizado para controle da cigatoca negra, os sistemas agroflorestais. Eu acho assim, você pode pegar qualquer foto de uma agrofloresta aí, eu vou te dizer que, sem medo de errar, que 98% vai ter banana. A banana está em quase todo o sistema agroflorestal. Pelo que eu falei lá no começo, a banana é uma recuperadora, ela é melhoradora, é uma protetora do solo, ela fomenta essa microvida do solo, tanto acima como abaixo. Então, tanto a entomofauna como a rizofauna, ela também é fomentada pela banana. E aí você vê aqui, essa primeira foto a gente vê milho, vê um monte de coisa, a folhinha da banana no canto aqui. Da mesma forma que junto com o eucalipto, com braquiária, mas tem banana. Então, o sistema agroflorestal tem empregado muito a banana e isso é uma forma de se controlar a cigatoca negra. Vamos ver mais à frente. Os ecossistemas diversificados por plantas podem reduzir a dispersão do patógeno por algumas formas. A primeira é o efeito que a gente chama de efeito de diluição, ou seja, a gente vê aqui que entre uma bananeira e outra você tem um eucalipto, você tem uma laranjeira, você tem
um conjunto de plantas que são barreiras naturais. Então, o efeito de diluição, aquele conídiozinho que eu falei lá no começo, aquela sementinha lá, que ia cair na folha da bananeira, vai cair numa dessa outra, que não vai ser reconhecido. Então, na verdade, o efeito de diluição, a gente tira aquela conectividade das plantas de bananeira dentro de uma monocultura e coloca barreiras, vamos dizer assim, cortinas que impedem essa dispersão. Além disso, como eu acabei de dizer, nós temos o efeito barreira, ou seja, ele vai cair naquela planta e não vai passar para diante. E tem também a questão do efeito de vento. Quando eu disse lá a questão de ser multiplicado o ascosporo e a quilômetros de distância, quando você tem uma agrofloresta, o que acontece? O efeito de vento dentro de uma agrofloresta o comportamento de vento é completamente diferente do que numa área de monocultura de banana. Então, vamos ver mais à frente. E aí, então, na Costa Rica, foi feito justamente um estudo sobre isso, onde foi avaliada a abundância de esporos, a eficiência da infecção, o tempo de incubação e a gravidade da doença dentro de um sistema agroflorestal, que nunca usou o agrotóxico. E foi observado que nesse extrato intermediário aqui, que é de 1,5 a 5 metros, onde está a grande massa de plantas, houve uma redução muito significativa da presença de esporos, a severidade da doença caiu, a precocidade, o tempo que a planta, aquele tempo que eu falei para você da cigatoca negra, que era de 7 a 14 dias, aumentou muito, e aí com isso houve um controle muito eficiente da cigatoca negra. Então o sistema agroflorestal é também uma técnica agroecológica muito interessante para se controlar a cigatoca negra. Outra técnica muito interessante, muito pouco usada, mas com eficiência muito boa, é o quê? Eliminação das folhas afetadas. A gente chama poda cirúrgica ou desfolha cirúrgica. O que é isso? Você tirar aquelas partes. Você vai chegar numa folha que está infectada, e isso serve tanto para a cigatoca negra como para a cigatoca amarela, porque você vai eliminando os inóculos. O Jimenez e o Brioso fizeram uma pesquisa e eles partiram o seguinte: as plantas todas, quando iniciou o trabalho, sem fazer a poda, todo mundo estava em 2,7. Média poder de infecção, você mede na folha quanto de área que você tem infectada. A partir do momento que você foi fazendo as medições, e quando chegou no momento da floração, que é o momento mais interessante, aquelas plantas que estavam sendo podadas e feita a limpeza, a retirada desse material, elas reduziram de 2,7 para 1,3, ou seja, caiu 58% o índice de severidade da enfermidade. Enquanto que nas plantas que não foi feito esse trabalho, houve um aumento e passou de 2,7 para 3,1, ou seja, houve um aumento da severidade em 14%. Isso só mostra que a prática de redução, além de você tirar o material que está aqui em cima vivo, sendo multiplicado, lembra que eu falei que a fase 4 e 5, o patógeno passa para a parte de cima da folha e começa a multiplicar para longe. Você vai reduzindo isso, porque você joga esse material para o chão, coloca a folha no chão aqui, de barriga virada para baixo, e aplica, inclusive, você pode aplicar, inclusive, esterco de galinha, uma fonte de nitrogênio, para quê? Para consumir. Com isso, você resolve 2 problemas. Você resolve o problema da cigatoca negra e ainda faz uma adubação, uma ciclagem desse nutriente. Então, é uma prática muito interessante que deve ser utilizada com mais frequência. Tá? É muito importante. Uma outra técnica muito utilizada, o que é? É o uso do TTO, é o óleo da melaleuca alternifolia. No Brasil, ele é registrado como Timorex. Eu não gosto de fazer propaganda, não estou ganhando nada para isso, mas esse produto está registrado, inclusive no estado do Rio de Janeiro, para ser empregado. O que é interessante nessa aplicação é o seguinte: ele conseguiu, normalmente esses materiais, todas essas técnicas que eu disse aqui, são técnicas preventivas ou de convívio. Ele tem atividade curativa. Vocês vão ver aqui na tabela 1, olha para vocês verem. Quando você foi aplicado, quer dizer, partindo do estágio 3, você tinha uma lesão de 2,7, tamanho da lesão. 2,7 mais ou menos 3. E no estágio 4, a gente tinha uma lesão de 4,4. Então, essa primeira coluna é o primeiro momento onde não se pegou uma planta, todas essas plantas com lesões, tanto para estágio 3 como para estágio 4, onde elas eram mais ou menos do mesmo tamanho. Após 57 dias de tratamento, as plantas que receberam a melaleuca, o TTO, o que aconteceu? Ele partiu de 2,7 para 3,5.
Ou seja, não saiu nem do estágio 3. E quem estava no estágio 4 saiu de 4,4 para 5,2 de lesão, de tamanho de lesão. Ou seja, continuou no estágio 4. Ou seja, não houve evolução da lesão. A lesão de cigatoca-negra não evoluiu. Enquanto que, com o emprego de um fungicida sintético, aqui no caso, é o difeconazole e óleo mineral, ele partiu do estágio 3 de 2,7 para 10,8 de lesão. E chegou no estágio 5, ou seja, não cumpriu aquele objetivo. Não houve, porque ela chegou no estágio 5, ela começou a produzir outros esporos. Então, ela entrou numa outra fase. A mesma coisa aqui. Saiu do estágio 4 e chegou no estágio 6. Então, esse TTO mostrou a sua eficiência para Está passando um caminhão aqui agora, o caminhão do lixo, aí a cachorrada fica doida. Não sei se vocês vão me ouvir bem. Bom, vou continuar. Chegando agora na parte final do nosso trabalho, da nossa ideia, é o emprego do controle biológico. O controle biológico, como eu já havia dito anteriormente, é uma forma mais estável, de baixo custo e ambientalmente correta para se proteger as culturas. Nela você utiliza os agentes de controle microbiano, no caso, que são os MBCAs, que podem induzir resistência sem uma interação direta com o patógeno, ou também eles podem atuar por competição por nutrientes ou outro mecanismo, modulando as condições, nós vamos ver isso aqui ali na frente, e os antagonistas. Ou seja, nós temos várias formas de atuação desses agentes de controle microbiano. Mas volto a insistir, esses agentes dependem de um ambiente que seja agroecologicamente estável, ou seja, que tenha matéria orgânica, que tenha umidade, que a planta seja bem nutrida. Sem isso, não acontece, ou a interação dele é muito mais dificultada. O primeiro agente que eu vou falar para vocês é o tricoderma. Esse é um coringão aí que a gente vai dizer. A gente viu aqui, inclusive, num Conversando Agroecologia, o pessoal que produz cogumelo, ele é um problemaço, o tricoderma. O tricoderma é um problema para quem produz cogumelo. E para nós, na banana, ele é um excelente, porque ele é um agente de biocontrole que tem um amplo aspecto. Ele trabalha tanto sobre os patógenos de raiz, aí nós vamos falar sobre a questão de o fusário, o mal do Panamá, nas plantações, no caso da cigatoca, e inclusive no pós-colheita, aquela podridão que existe do pedúnculo da banana, também ele atua. Então, ele mostra que ele tem uma grande uma amplitude de atuação. E ele tem a função de antagonismo, ou seja, onde ele entra, não deixa entrar mais ninguém, e também de parasitismo, e antibiose e competição. Quer dizer, ele é muito agressivo. Existe um trabalho no doutorado do Caveiro, que foi feito lá na Embrapa Amazônia, que ele utilizou o tricoderma para controle da cigatoca negra. E foi interessante que ele também mostrou sobre outro tipo de fungo, que ele atua sobre as estruturas de resistência. Isso é muito importante, principalmente no caso do fusário. Tá? Mas não vamos avançar muito, não. Uma coisa interessante também que eu estava esquecendo é que o tricoderma ele tem um efeito de aumentar a taxa de desenvolvimento da planta. Quando ele produz aqueles compostos que eu falei ali de sinalização, aqueles compostos devem ter algum efeito de indução de crescimento. Então, com isso, a planta também, além de estar mais resistente ao patógeno, ela ainda tem um efeito de indução de crescimento. Isso aqui não é com cigatoca negra, tá, gente? Eu peguei essas fotos aqui do Fernando Haddad, da Embrapa, que trabalha com, mas ele está mostrando aqui o caso justamente usando o mesmo tricoderma rasiano, no mal do Panamá, raça 2, mostrando aqui a planta sem e com o tricoderma. Tá? Então, mostrando aqui algumas fotos. Esse trabalho do Caveiro, ele fez uma seleção de 29 isolados de tricoderma, sendo que o tricoderma rasiano foi o mais eficiente, com potencial de controle comparado a um fungicida, azistrobin, que é muito utilizado para a cigatoca negra. Então, não teve, inclusive, nem diferença significativa estatisticamente. É claro que, para o uso de tricoderma, a gente tem que ter uma série de cuidados, hora de aplicação, alvo, você não pode aplicar com sol quente, então uma série de cuidados, tá? Mas, de qualquer forma, ele tem eficiência para o controle da cigatoca negra. Para as cigatocas, inclusive.
Um outro muito utilizado é o bacilo tequilensis, que foi desenvolvido pelo Guelar Gaviria, González Jaramillo e Villegas Escobar. Ele foi um produto que foi desenvolvido a partir de uma cepa que eles selecionaram. O Bacillus tequilensis, na verdade, ele é anteriormente chamado Bacillus subtilis, que a gente vê muito utilizando aí em controle biológico. Ele descobriu que esses compostos, que o tequilensis, inibem o crescimento micelar e a germinação ascospórica da Paracercopas fija in vitro. Aqui eu vou mostrar como isso acontece. Isso aqui assim, é o seguinte: o meio está esse verde clarinho aqui sobre a folha, no estômago, aqui, esses verdinhos, essas coisas são os estômagos. Nesse meio aqui, que é onde inicia esses tracinhos, são as hifas da Pseudocercospora fijiensis. Ela começa a crescer e, com isso, ela vai chegar nesse espaço. Nesse espaço, existem as células vegetativas do bacilo tequilensis. E ele produz alguns tipos de substâncias, né? Substâncias ou inibidoras do desenvolvimento dela, ou também ele consome essa água, essa superfície, o material que está aqui na superfície, e a hifa do fungo ou ascospora não consegue chegar. E com isso há uma inibição ou uma antibiose nesses locais. Então, o bacilo tequilensis tem esse efeito. Você pode ver que, inclusive, é um efeito externo à planta. Isso é muito interessante. Tá? O outro que a gente vai falar é o bacilo pumilus, que é outro também, que é um isolado, também foi feito em isolado de folha de bananeira. Ele tem um efeito antagonista, ou seja, onde ele desenvolve, não desenvolve a pseudocercospora. Ele mostrou que a cultura filtrada, aquele sobrenadante, aquele material que tinha do fungo, foi aplicado in vitro nas plaquinhas de Petri e teve um efeito de inibição de 45% do crescimento das hifas do fungo. E em plantas inoculadas, ele ainda apresentou um efeito que eu vou mostrar mais à frente para vocês aqui. Esse aqui, o efeito é o seguinte: ele pegou folhas da banana, ele inoculou, ele fez a inoculação, quer dizer, primeiro ele aplicou antes da inoculação, nas folhas, esse sobrenadante do Bacillus pumilus, tanto na parte de cima como na parte de baixo da folha, e depois aplicou 72 horas após a inoculação. O que aconteceu? Essas plantas aqui estão 70 dias após a inoculação. Olha, vocês podem ver que elas não evoluíram os sintomas. Enquanto o controle, aqui na figura A, olha o que aconteceu com o controle 70 dias depois. Então, mostrou como ela foi também restritiva para o desenvolvimento da cigatoca. Bacillus pumilus. Volto a insistir que esses materiais, o uso de MBCA, de micro-organismos, requer todo um cuidado. Você não pode utilizar a bombona que utilizou algum outro produto, sais, água muito pesada, com sol quente. Você tem que evitar as áreas de maior intensidade de raio ultravioleta, mas mostrando aqui que são possíveis. Então, partindo para considerações finais, a cultura da banana é uma cultura produtiva de extrema importância, como a gente viu aqui. O emprego de variedades resistentes é uma base muito segura para enfrentar essas enfermidades. É importante lembrar que a supressividade, essa capacidade de resistência que existe nos ambientes, é muito em função dos teores de matéria orgânica no solo. Então, planta bem nutrida resiste. Planta mal nutrida, você pode, inclusive, é o que a gente vê, a resistência, aparentemente resistência, por quê? Porque a planta mal nutrida ela não consegue ajudar nenhum produto a fazer efeito sobre o patógeno. Em ambiente de produção diversificada, como nas agroflorestas, a gente tem uma dispersão dificultada desse patógeno, então é uma forma de se evitar. E aí, essa era uma das ideias da minha pesquisa, de utilizar materiais diferenciados para a gente poder ver se dentro da mesma cultura, planta resistente junto de planta suscetível, haveria diferença. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda ter o resultado, mas nós continuamos trabalhando nisso. O emprego e redução das folhas daquele material contaminado é uma forma eficiente de reduzir a infecção e reduzir o inóculo.
Isso que eu falei para vocês, os produtos derivados de planta podem ser utilizados e os agentes de controle microbiano também auxiliam muito no controle de doenças, induzindo resistência ou competindo por nutrientes e modulando as condições de crescimento. Para finalizar, eu gosto muito, quem me conhece, gosto muito de Guimarães Rosa. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende, né? Eu tive a oportunidade de vir cada dia tentando aprender mais, e os mestres estão aí no campo, sempre ensinando, convivendo no dia a dia. Obrigado aí a todos, aqui ao Governo do Estado, ao trabalho, ao Solotado, a Rural pela oportunidade, a Pesagro, a Embrapa, e aqui eu deixo meus contatos para vocês, meus endereços eletrônicos aqui, podem ficar à vontade, já enviei para ler esse material, tem todos esses artigos, esse material todo, se alguém quiser estudar, esse material é muito recente, tudo material de 2020, 2021, 2019, então é coisa muito recente. Bom, era isso que eu tinha. Falei demais, né, Leila? Não, ô Leandro, muito bom, eu adorei. Muito bom mesmo. Aí alguém até aplaudindo. Se você puder tirar a sua apresentação, vai ficar mais fácil para a gente conversar agora. Então, pessoal, agora nós vamos abrir, né, para as nossas conversas aí, né, para a gente dialogar um pouco sobre esse trabalho tão bonito, né, que o Leandro fez, de revisão, mas não só de revisão, né, você fez trabalho de campo aí, né, a pandemia ficou aí bem importante. A Paula está querendo o seu contato, Leandro, se você puder colocar no chat, Vou tá? colocar, sim. Então, o Luiz Palermo, é isso? Parabéns, Leandro, e ele começa uma pergunta. Vou ver se eu consigo ler aqui, tá, gente? Sabe-se que, sob condições de sombreamento, a severidade dos sintomas da cigatoca negra é diminuído devido à insuficiência da atuação da pseudocercóspora do fungo, né? Por outro lado, o sombreamento alonga o ciclo da planta. Ao seu ver, como equalizar essa questão da produção dentro dos sistemas agroflorestais? Um abração para o Palermo. Palermo é meu amigo há muito tempo, colega da defesa, hoje ele trabalha no INCRA, no Rio de Janeiro, junto com os agricultores assentados. Estamos pensando, inclusive, em produzir um material aí para os assentados falando sobre essas práticas. Bom, Palermo, essa pergunta é interessante, porque a gente sabe que as cercósporas, né, elas são induzidas, né, pela presença de luz, ou seja, na ausência de luz, elas têm essa sua ativação prejudicada. Então, se espera que debaixo de uma área sombreada, a banana, inclusive existe um trabalho do Gasparotto, que ele utilizou seringueira para fazer um consórcio, e ele não viu resultado interessante. Mas acontece que ele utilizou duas espécies no caso, né? Só banana e seringa. E são, assim, plantas de extratos muito específicos. A gente viu naquele trabalho aqui do Poebá, da Costa Rica, que o importante são os extratos iniciais, o extrato médio, que é o estado próximo da folhagem da banana que impede. De qualquer forma, eu acredito que a gente deva utilizar, no caso, para que senão atrasar, vamos dizer assim, porque, na verdade, com a planta sombreada, realmente a gente tem o alongamento desse extrato, do tempo. Mas se você também pensar, Palermo, que a gente inicia, geralmente, com a banana, os primeiros cultivos, ele ainda vai ter uma boa exibição de luz. É claro que, com o passar do tempo, a banana vai ficar para trás, as outras plantas vão assumir os estratos superiores. Mas eu acho que o que é interessante aqui é diversificar, utilizar cultivares de mais precoces. Por exemplo, a BRS Princesa é muito precoce, enquanto a Maravilha é mais lenta. Então, a gente pode misturar, inclusive, essas cultivares para que a gente possa ganhar vamos dizer, tempos diferenciados de colheita. O que eu penso sobre isso. Não sei se eu te respondi. Ô, Leandro, mas é o seguinte, a minha experiência de campo, quando eu visito sistemas agroflorestais aqui perto de Sete Lagoas, que a bananeira está presente no sistema biodiverso. E me chama a atenção, me salta aos olhos que a incidência, por exemplo, da cigatoca amarela é muito reduzida nesse sistema, sabe? Até um projeto que eu quero desenvolver isso, é a quantificação disso, né? Usar, por exemplo, o sistema agroflorestal, principalmente a cultura da bananeira, como um modelo biológico da gente estudar isso, porque a incidência das doenças reduz a quase zero, a severidade muito baixa, né?
Então, e talvez essa ideia da compensação por área, né, produtividade, não só da bananeira isolada, mas de todos os produtos que estão ali por área, né? Eles falam que um sistema biodiverso, ele pode ser 3 vezes mais produtivo, não daquela planta isolada, mas aquela combinação, tá? Mas espera aí, tem mais uma pergunta, né, do próprio Palé. Eu estou lendo aqui também. Você tem, ou mesmo sabe, de alguma experiência exitosa da fertilização da bananeira com produtos à base de silício, visando o controle de doenças foliares e vasculares, dado que o silício é todo um elemento benéfico que age tanto para elucidar a resistência induzida, como fortalecer a epiderme. Bom, Palermo, só lembrando aqui que a gente tem a questão da produção, como você falou, né? A produção por unidade diária, não é mais a produção por planta que a gente ganha, né? É a produção por unidade diária que é maior quando você tem esse arranjo espacial de várias cultivares e várias plantas, e é interessante mesmo. Esse trabalho que eu tenho aqui do Cuiabá, Neila, que eu posso disponibilizar, ele vai servir muito, porque ele detalha muito bem para a cigatoca negra, mas eu acho que a cigatoca amarela é muito interessante, e a gente tem muito essa questão da cigatoca amarela. Até certa altura, a cigatoca negra impera. A partir de tal altura, com um frio mais intenso, a cigatoca negra deixa de ser a principal doença da banana e a cigatoca amarela ganha vulto. Então a gente precisa encarar as duas. A gente não pode, durante um tempo falou assim: não, a cigatoca negra vai acabar com a banana, esquece a cigatoca amarela. Não, as duas merecem atenção. Acho que as duas têm que ser trabalhadas. Mas aqui, com relação ao silício, eu não conheço, mas eu volto ali naquela questão que eu estava dizendo sobre a questão do microbioma solo. A gente abriu muito mão do silício durante muito tempo. O silício não tem importância, precisamos usar o NPK, abrir mão de alguns elementos, e o silício, a gente sabe muito, e o pessoal, principalmente da agricultura biodinâmica, utiliza muito o silício nas pulverizações, induzindo resistência. Então, eu acho que talvez uma aproximação com o pessoal da biodinâmica, que usa muito o silício, através da cavalinha, né, que é muito rica em silício, para induzir resistência de planta. Mas eu não tenho essa experiência. Tá? Agora, a questão do silício, pelo que eu andei lendo, né? As plantas mais de folha estreita que respondem melhor do que, por exemplo, a bananeira, né? E não é tanto da película que produz, é mais dos sinais. Por exemplo, quando um patógeno chega, a questão do silício, ele confunde o sinal da planta compreender o patógeno e a planta compreender como a relação do patógeno e planta, sabe? Aí não tem compatibilidade, não acontece a doença. É bem complexo, né? Isso. Sim, mas a gente volta naquilo que eu estava falando, Leila, dessa questão, como a gente está descobrindo como a vida, como a agroecologia está ganhando base científica, aquelas defesas que a gente fazia antes. Assim. Não, agora nós estamos com base de fundamentação científica para dizer isso. A nível molecular até, Exatamente. Né? Até molecular. Pessoal, tem mais perguntas? Eu não estou conseguindo ler o chat. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, levanta a mão. Eu vou tentar olhando ao chat aqui se tem alguma pergunta. Né? O Gabriel colocou que parabéns, professor, você tem um conhecimento sobre o uso de bioestimulantes como substâncias úmicas ou o extrato de algas marinhas no controle da cigatoca? Os bioestimulantes, nós temos aí os efeitos, por exemplo, no caso dos EM, que são eu chamo de micro-organismos específicos. Não eficientes. Não eficiente. Eficiente é todo micro-organismo, é eficiente. A vida dele tem que ser eficiente, senão ele não tem vida, mas é específico, né? E aí eu acho que o EM, principalmente a partir dos lactobacilos, que é um dos componentes, eles são uns limpadores de folha, vamos dizer assim, principalmente para fungo. Então, os EMs são muito importantes. Mas existe um trabalho feito na Venezuela com o uso da quitina, principalmente de materiais dessas regiões de pesca, onde você tem produção, limpeza de camarão. A quitinase, ela tem um efeito de controle muito forte sobre... As quitosanas, né? Quitosanas. Isso, quitosanas. Quitosanas, isso. Na verdade, é quitosanas, isso. Elas têm um efeito muito forte sobre o fungo, principalmente fungo foliar.
E merecia, eu tenho inclusive esse trabalho sobre essa produção. Eu não cheguei a utilizá-lo, mas eu posso passar para alguém, se alguém quiser, inclusive, falando sobre uma dissertação na Venezuela, falando sobre isso, de 2016. Sim, o pessoal tem utilizado muitos materiais, né? Sim, a base de quitosama, que seria casca de camarão, não digo para cigatoca, mas resíduo de peixe, não sei se já ouviu falar? O tal do fish emulsion, né? Que eles Sim. fazem da barrigada do peixe. Agora, é uma pergunta minha, né? E a parte de biofertilizante, tem algum estudo? Você já ouviu falar? O biofertilizante para pulverização aérea mesmo, ou nas folhas, tem algum estudo? Não vi nenhum trabalho, mas eu acredito que a gente volta sempre naquela questão da criação do filoplano, né? Dos micro-organismos da folha, justamente como o bacilo púmilus, ou os bacilos que vão competir pelos sítios de início de colonização da cigatoca. Então, eu acho que é por aí. Só me permite aqui que eu mandar um abraço para o meu amigo Márcio Rodrigues. O Márcio trabalha comigo, ele é o primeiro que me acolheu, ele trabalha do núcleo de Angra, quem me iniciou na cigatoca negra, me ensinou muita coisa. Hoje em dia, eu sempre falo para ele o seguinte, eu não sei de nada, mas já desconfio de muita coisa, como já dizia Guimarães Rosa. Então, eu estou bem assim. Um abraço para o Márcio. Então, o Márcio colocou que o trabalho no município de Rio Claro, junto à comunidade quilombola, na retomada da cultura com introdução de variedades resistentes. Ele está colocando aqui a importância aí. Isso, nós estamos trabalhando com eles lá, nós estamos implantando. A gente como não, por exemplo, o que a gente fala muito no Rio é o seguinte: não dá mais para a gente falar o seguinte, vamos controlar a cigatoca, vamos impedir. Não dá, a gente agora tem que falar como a gente tem que conviver. É o tal da palavra manejo, que a gente chama. Manejar. Exatamente. O Ezequiel colocou aqui, quanto tempo leva para um sistema agroflorestal controlar a cigatoca preta ou amarela, né, a negra ou amarela, e o que fazer para manter o controle, o manejo? Desafio, hein? Sim, assim, a gente vai ver muito o seguinte, durante a fase de desenvolvimento das plantas de banana, a cigatoca, tanto a amarela como a negra, ela não exibe uma importância. Eu via isso muito com o Márcio, falava, pô, Márcio, mas aqui tem a cigatoca, mas as plantas estão crescendo, está bonita, está indo. Aí o Márcio falava, espera para você ver quando for dar cacho. E é justamente o momento. A partir de um ano e pouco, depende da cultivar, quando ela faz um ano e pouco, que é o momento que ela emite o cacho, aí é um momento crucial. E aí, se o sistema já está bem desenvolvido, um SAF, o que aconteceu? Ela já tem os bloqueios. Então, para aquela planta, se você emprega um manejo de redução de inóculo, de tirar aquelas folhas doentes, o que vai acontecer? Ele vai caindo, e a planta consegue. Talvez aquele ciclo principal, primeiro ciclo, nem ter tanta resposta, mas para o segundo ciclo você já consegue reduzir o patógeno dentro da área. Então, eu acredito que a partir de um ano, num SAF bem manejado, você já vai começar a ver o resultado. Porque também é o seguinte, não depende da cultura da banana, depende das plantas companheiras, que são as cortinas, que são os bloqueios que criam a alteração de vento. Isso é que influencia muito no manejo da cigatoca dentro do SAF. Então, aí uma pergunta minha, Helena. Você mostrou lá o resultado interessante da melaleuca, né? Que é chamado também teatri, que é uma planta que ela nem é brasileira, é uma planta australiana, né? Ela Exatamente. É parente do eucalipto, né? No Brasil ela é registrada, né? Como Timorex. Então, agora, nossa biodiversidade, né? Nós precisamos trabalhar. Existem alguns trabalhos feitos com arnica, eu também não apresentei aqui, mas assim, só que é um trabalho só in vitro. E acho que trabalho in vitro a gente não pode arriscar com o produtor, falar, isso é muito bom, chega lá, não acontece. É porque você não sabe a dosagem, você não sabe a estabilidade daquilo, se o extrato é feito à base de água, né, de álcool, é muito complexo, né? Eu fiz a opção justamente só por aqueles trabalhos que tinham desdobramento em vivo ou em campo, né? Mas tem muitos trabalhos com alho, com arnica, que eu já disse, com freio. Os óleos essenciais são utilizados. O óleo,
aí os óleos minerais ou os óleos são muito bem, porque eles criam aquela camada protetora no filoplano, e aí a hifa, aquela sementinha da cigatoca negra, não consegue se dispersar bem. Então, existe um trabalho. Só que ela tem um custo muito alto, e voltando naquela questão, a planta, o alvo seu é a folha mais nova, a folha zero, a folha alta. Então, na verdade, é difícil trabalhar com pulverização, mesmo desses materiais, em banana. É muito alto, né? Muito alto. Então, tem planta as pratas antigas do Rio tem 4, 5 metros. A prata Rio, que a gente chama, é 4, 5 metros de altura. Eu vi um trabalho do Gasparotto, que ele estava, no caso é fungicida, né, sistêmico, que eles injetavam quase como uma seringa em cada planta. Na axila da folha, estrobirulina, né? Eles usam na axila da folha, é um sistêmico. Mas muito, aí, o custo alto, né? Você ficar... não, e sistêmico, né? Todo inseticida sistêmico ele vai circular por toda a planta, inclusive pelo fruto, né? Então a gente tem que pensar terrível, muito. né? Terrível, então o custo disso é muito alto. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma sugestão para o trabalho aí do Leandro? Tem uma aqui, eu vou ver. O Palermo. Legal, Leandro. Isso aí. Perfeito. Um fraterno abraço para você, Leandro. Bacana e muito importante o evento. Parabéns a todos envolvidos. Vamos seguir com a construção de uma cartilha sobre o manejo agroecológico em banana, viu? Importante isso, essa cartilha para auxiliar, né, na questão de subsidiar. Essa questão que você colocou das cultivares resistentes, eu acho que é muito importante, às vezes, não só a utilização de uma única cultivar no local. Não sei se teria como falar um pouquinho sobre isso. A gente chegou, a nossa ideia, inclusive, no início do segundo experimento, no primeiro experimento, nós tínhamos 6 cultivares. Inclusive, a gente tinha terrinha, a terra anã, que é um material de plátano excelente, um material muito bom, produtivo, rápido. Só que, infelizmente, com um acidente do produtor e pandemia, nós paramos. Mas nós pretendemos retomar lá, e lá nós temos essa mistura desse monte de cultivares para justamente avaliar. Porque a gente acha que resistência é uma chave de 0 e 100, e na verdade não é assim. Nós temos plantas com resistência parcial, foi o caso da BRS Princesa, que não era considerada resistente, mas que passou a ser em função do plantio, da avaliação. Então, tem algumas plantas que têm uma resistência parcial e tem algumas que têm resistência total. E são plantas de destinações diferentes, como eu disse, cavendish para mercado, para a indústria, prata para consumo, maçã para consumo. Então, a mistura disso e as arquiteturas de cada uma dessas plantas fazem com que você crie barreiras, inclusive, que é a tal da variabilidade né, dentro da própria cultura, mas com arquiteturas diferentes. Então, eu acho que é muito interessante a gente utilizar desse material hoje em dia, e desses materiais, vamos dizer. Ô, Leandro, outra provocação que eu queria fazer a você aí, o pessoal que é bananicultor, né, que trabalha com isso mesmo, é a questão da utilização de plantio de adubação verde, como plantas de cobertura no meio da banana, né, da produção de banana. Eu vi um trabalho para a Fusarium, né, para o Mal do Panamá, que o pessoal tem usado até com uma redução positiva o Arax pintoi, que é o amendoim forrageiro, né? Aí não sei, porque a ideia é de cobrir o solo, né, de manter o solo e evitar a sobrevivência desses restos culturais, desse patógeno via solo. Não sei se você viu alguma coisa, já pensou alguma coisa sobre isso. A banana, ela responde muito, né, ela responde bem sempre, porque ela é uma planta muito rápida, mas ela responde muito à água, teor de água no solo, né? E aí, com principalmente nessas áreas que a gente conhece aqui de plantio, que são áreas declivosas, se você coloca a sua palha na época de chuva, você tem um arrastamento. Quando você tem a cobertura verde, ela está fixada no solo, então ela retém, segura mais e cria uma massa mais presente nessas áreas mais declivosas. Então, ela tem sido muito utilizada. O grande problema é você achar uma planta que suporte o sombreamento e que não tenha um crescimento indeterminado, como alguns materiais de mucuna, por exemplo, que acaba passando. Vai embora e chega no estado superior. E aí passa a ser um problema para a banana.
Então, tem alguns trabalhos que recomendam, eu não estou conseguindo lembrar o nome aqui, mas é uma leguminosa de porte baixo, que inclusive tem uma capacidade muito boa de ciclagem de potássio, que é muito exigido pela bananeira. A bananeira é altamente exigente em potássio, uma das plantas que mais exige potássio. Então, e responde muito diretamente ao potássio. E essa planta tem a capacidade de disponibilizar muito bem o potássio. Então, eu vou lembrar ainda o nome dessa planta, dessa adubo verde. Uhum. O kudzu tropical. Exatamente, obrigado. Eu imaginei exatamente. que fosse o kudzu, mas não. Kudzu tropical, exatamente, obrigado. E será que é pura viagem da gente pensar que, por exemplo, nos sistemas agroflorestais tem muito eucalipto no meio, né? Será que é algum sinal? A melaleuca, eucalipto, são plantas que, de repente, pode ter sinais aí que não pode ser um efeito direto, né? Não sei. Entendeu? Sim. Não sei Plantas se é próximas, né, tem um efeito, né? É. A gente precisa estudar muito, a gente tem muito campo para estudar dentro da agroecologia, né? E a gente tem que parar de pensar, às vezes, aquilo que eu sempre falo, do enlatado e começar a pensar os processos. É justamente o que você está falando. Bom, lá a melaleuca, mas e aqui? O que a gente pode utilizar? Ou quem exerce esses efeitos? Nós temos uma diversidade de plantas muito maior dentro do sistema agroflorestal, uma infinidade de plantas companheiras que podem ser utilizadas. Né? Eu até fiz estudo aqui in vitro, o picão, excelente. Picão, sim. Nossa planta lá que a gente vê como inimigo. Pessoal, e vocês aí? Querem perguntar? Querem sugerir mais alguma coisa? Acho que o Renato fez uma observação. O Renato. Aqui em Goiás, consorciamos a BRS Princesa com a banana marmelo, né? E temos a banana maçã solteira também. No consórcio, a BRS já tem duração de 5 anos, enquanto a maçã tem seu ciclo limitado a 3, por conta da cigatoca amarela e das brocas. Isso, esse é um problema muito sério. E o grande problema da broca na banana maçã é que o moleque, quando ele entra, ele abre uma porta para o fusário, para a raça 2 do mal do Panamá. Então, com isso, ele acaba... Foi isso que extinguiu, vamos dizer, de certa forma, a produção de banana maçã. E aí, como o Renato bem lembrou aqui, a princesa está com 5 anos de cultivo e eu te garanto que ela está ainda mantendo a produção. É um manejo da torceira. Aí que é um problema muito sério. A princesa exige um manejo de perfil muito grande, porque ela vira uma vassoura embaixo dela. A princesa nossa ali, com 6 meses, já tem 3, 4 perfil, enquanto a Maravilha não emitiu nenhum. Então, por isso que a princesa também vem ganhando espaço, porque é muito fácil você distribuir material. Tem que tomar certos cuidados, mas é uma planta que produz muito perfil. Então, com bom manejo, você consegue controlar muito bem a touceira e fazer com que ela tenha uma estabilidade de produção. E assim, o medo da Embrapa, quando lançou, eu lembro das críticas, é assim, mas ela não é nem maçã, nem é prata. Ela ficou no meio do caminho. E, na verdade, isso acabou criando um outro tipo de mercado para ela. Hoje em dia, a pessoa fala, eu quero aquela maçã que não é maçã. A pessoa já começa a procurar ela. Hoje em dia, a princesa tem sido muito procurada. E é uma planta muito saborosa, realmente, uma planta muito doce, um fruto muito bonito e resistente tanto ao mal do Panamá, como também às cigatocas. Então, parabéns aí por você ter conseguido manter aí, Renato, esse material junto aí. A banana marmelo já é uma planta um pouco mais exigente, mais lenta, vamos dizer assim, mas de qualquer forma, mantendo essas plantas, esse arranjo, é muito interessante. Aí o Renato acho que quer falar. Aí, Renato, é com você agora. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer aí, né, por proporcionar essa discussão, né, esse debate fundamental para o manejo da cultura, né? Eu estou aqui numa região, né, interior de Goiás, e uma região altamente produtora de banana maçã, né? É uma região que, historicamente, os agricultores não adotam um manejo à risca, assim, né, de manejo das touceiras, de desfolha e tudo mais. A gente tem muito problema aqui com essas doenças que eu mencionei, né, cigatoca, as brocas, né, e eu vejo, assim, que nessa questão das cultivares, né, a princesa tem se destacado muito aqui na região,
mas no mercado ainda, né, aqui no entorno, ela ainda não é muito bem reconhecida, né? Mas é uma planta excelente, um sabor incrível, assim, né? Tem muito potencial. E enquanto a banana marmelo, aqui a gente tem como a mais resistente para a gente, porque ela dura aí até 10 anos ou mais. Também sob pouca condição de manejo, os agricultores não deixam ela perdurar e ela vai se mantendo, né? Então, é uma planta também que tem uma certa atratividade dos agricultores, né? Pela sua duração e tudo mais, né? Então, é muito interessante. E a gente tem esse desafio. Eu acho que foi muito legal a live aí para elucidar algumas coisas. Muitas vezes não é fácil trabalhar isso no cotidiano com os agricultores, né? Que já vem de um método, aqui na nossa região é convencional, né? Mas tem muitas perspectivas, assim, né? De adoção do controle biológico, né? E no próprio manejo, né? Da matéria orgânica no ambiente e tudo mais. Então é isso, gente. Só para dar uma contribuição aí, gostaria de agradecer imensamente. Muito obrigada, Renato. Lindo o seu depoimento aí. Desafio grande, né? A gente é que agradece. Eu fico satisfeito por contribuir de alguma forma, trazer um pouquinho da experiência. Fico satisfeito. E eu te sugiro, se você puder aí, procurar um pouco de material da Maravilha, a BRS Maravilha FIA 01. Eu sou um entusiasta desse material. Ela é uma planta muito produtiva, gosto demais dela também. Você pode tentar testar alguma coisa dela aí, porque ela também é um sucesso, viu? Onde ela tem esse manejo um pouco difícil, que eu acho que não é manejo difícil, é favorecido de pouco perfilhamento, e isso facilita muito, porte baixo, mas um fruto delicioso, um dos frutos mais gostosos que eu já comi é da BRS Maravilha. Acho que por isso que chama até Maravilha, nem sei. Uma maravilha. Tem mais alguém perguntando? José? João Marcos. João Marcos. Professor, boa noite. Boa noite. Uma das variedades, né, que tem, assim, ganhado espaço aqui no mercado e na produção, né, lá no campo, é a Catarina, BRS Catarina, e a Vitória. No seu trabalho, o senhor, na sua pesquisa, né, o senhor chegou a trabalhar com elas, assim, o que temos de informação sobre? Ô, João, então, a Catarina, ela não é considerada como uma variedade resistente à cigatoca negra, né? Apesar dela ter um porte muito bom e tudo, mas ela não é considerada. E então, com isso, a gente não trabalhou. A Vitória, ela é do primeiro grupo que a Embrapa lançou de material resistente. O que eu acho, a Vitória que a gente tem um problema, o problema dela é despencamento. Elas são de umas variedades mais antigas, ela tem um problema muito sério de despencamento. E aí o produtor, principalmente pequeno produtor que trabalha com feira, a Vitória, a Japira e a Conquista. A Conquista ela é muito boa, a Conquista, só que ela é uma banana pequena, parece a banana ouro. Mas a Vitória e a Japira, elas têm um problema muito sério, um fruto gostoso também, mas quando você trabalha com venda na feira, a pessoa pega a banana, na penca de banana, quando vai botando na sacola, já começa a desmontar. A pessoa fala, aí tem aquele conceito, porque isso é planta que foi madurada no carbureto, aquela história antiga que a gente conhece. Não é verdade. Os híbridos, a maioria dos híbridos, ou quase todos os híbridos, tem esse problema de despencamento. Mas a BRS Maravilha, a BRS Princesa, a HU 18 já são os híbridos mais novos que eles conseguiram embutir nela ou tentar consertar esse defeito do despencamento. Não sei se eu te respondi. Já abriu um horizonte enorme. Obrigado. Isso realmente é verdade. Eu trabalhei um tempo com feira, isso realmente acontece. E tivemos uma rejeição enorme da BRS Platina. O fruto ele era muito atrativo, mas em questão de sabor, né, e rendimento de cacho, e muito bacana também. Uma resistência no campo bem legal. Acho que a questão do sabor deixou muito a desejar. A gente chega a chamar até de falar fruto isopor. Ele é grande, bonito, mas ele não tem sabor. Ele é muito. E aí,
Pode ter certeza, todo mundo que fala assim, aquela banana que eu comprei, banana prata sem sabor, sem gosto, parece que foi mandada no carbureto. Não, é platina, né? Agora, procura, vamos conversar, depois você me manda aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa para você de Maravilha, ou de FIA 18, ou Gail 18, para você fazer algum trabalho, aí você vai ver que material excelente. E além da Princesa, que também, aonde ela entra, ela ganha espaço. Tá? Muito bom. Pessoal, nossa conversa foi longe, hein? Já são quase 10 horas da noite. Nós queremos agradecer aí a todos e todas, né, que estiveram conosco até neste momento. Nós vamos desafiar o Leandro aí para ele escrever uma cartilha. Se ele quiser alguma contribuição, a gente pode ajudar também, vai ser muito bom. E aí a gente vai deixar aí para o Leandro falar suas palavras finais aí, né, para a turma, deixar aí uma mensagem final aí sobre esses desafios do manejo agroecológico da cigatoca, né, da bananeira. Eu estou colocando aqui que eu prometi, não coloquei o meu celular aqui no chat. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, tá? Estou colocando aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho, que eu estou para campo, estou rodando, mas eu respondo. Então está aqui o número. Meus e-mails ficam à vontade, inclusive e-mail é fácil da gente mandar material e tudo, são materiais mais pesados, né? Os artigos, tem esses artigos todos. Fiz uma revisão imensa de material. Foi uma experiência muito gratificante, foi uma experiência muito boa. Eu sempre lembro que conhecimento é aquela história, né? Se você encontrar com um amigo na rua e você estiver carregando um pão e ele estiver carregando um pão e vocês trocarem, cada um sai desse encontro apenas com um pão. Conhecimento é o contrário. Se você encontrar com um amigo e dividir o que você sabe e ele dividir o que ele sabe, cada um sai com 2 experiências de conhecimento. Então, conhecimento é aquele que quanto mais você divide, mais você ganha. Então, eu estou à disposição, pessoal. Quem quiser, os contatos estão aí, manda e-mail. Vou passar, vou repassar. A gente tem muita coisa para discutir. E aquilo, o manejo agroecológico da banana, ela é uma construção. Isso aqui são apenas alguns caminhos, dá para a gente trabalhar com muita coisa, mas é uma fruta excelente, uma fruta que dá muita resposta, uma fruta melhoradora. Sempre o pessoal fala, eu e o Márcio sabemos disso, banana é uma planta boa, que é melhoradora de solo. Aí no começo a gente não entendia muito bem, mas hoje a gente sabe realmente que potencial que essa planta tem. Agradeço a Leila a oportunidade, eu agradeço a todo mundo. Boa noite, falei muito, sou meio falador mesmo, mas Leandro, conversando mais. Uma boa noite e espero vocês no dia 13 de outubro para a gente celebrar juntos os 10 anos do Grupo Guaí. Muito obrigado, Leandro. Foi muito boa a participação sua, gostei demais. Tá? Em breve nós vamos editar esse vídeo e colocar disponível a todos. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado, boa noite a todos.